Bom dia, turma do terceiro ano. Vamos discutir um exercício de geometria que a gente trabalhou na sala de aula e teve um pouquinho de dificuldade. É o seguinte, é uma questão aberta que não passava dados nenhum sobre os lados da figura, colocava apenas ângulos. Então, nós tínhamos 4 triângulos e esses 4 triângulos nós tínhamos apenas os ângulos desses triângulos, nada de lado. O exercício perguntava qual era o menor lado desse triângulo. Aí vocês olham e falam assim, mas não tem lado nenhum, como que eu encontro o menor lado? Observando os ângulos. Eu vou tentar dar uma resumida na explicação para ver se fica mais fácil para a gente poder entender a ideia do exercício. Se eu tenho ângulos e não tenho lados, eu tenho uma conclusão. Lados e ângulos se relacionam em uma figura. Tem uma propriedade de geometria que diz o seguinte, que todo lado menor está sempre oposto ao ângulo menor. E todo lado maior está sempre oposto ao lado maior. Então, ângulo maior oposto a lado maior. Ângulo menor oposto a lado menor. Só que eu não posso chegar nessa figura, observe esse quarto triângulo, e falar que o menor ângulo é 25 graus. Então, o menor lado é o oposto a 25 graus. Não. Nesse triângulo, só no triângulo 4, o menor lado, sim, é o oposto a 25 graus nesse triângulo. Mas não nos outros triângulos. Então, vamos tentar analisar cada triângulo. Analisando o triângulo 1, eu tenho dois ângulos de 42 graus e um ângulo com 96 graus. Portanto, se eu tenho dois ângulos iguais, eu tenho dois lados iguais. Triângulo isósceles. Lembra? Triângulo isósceles é um triângulo com dois ângulos iguais, dois lados iguais, e esses lados sempre se formam no ângulo oposto aos ângulos iguais. Se formaram nos 96 graus. Como eu não tenho medida desses lados, eu vou chamar esses lados de A. Se esse é A, o outro também vale A. Analisando o segundo triângulo, eu tenho novamente dois ângulos de 61 graus, um ângulo de 58 graus. Então, dois ângulos de 61 graus, eu tenho que ter dois lados iguais. Portanto, esse outro lado também vale A. Vamos agora para o triângulo 3. Triângulo 3 é um triângulo retângulo que tem um ângulo de 90 graus e dois ângulos de 45 graus. Novamente, as propriedades que nós usamos atrás. Dois ângulos de 45 graus, dois lados iguais. Está aqui. Se um vale A, o outro também vale A. E o último triângulo, eu não posso falar que tem dois lados iguais, porque é um triângulo escaleno. Os três lados dele e os três ângulos são diferentes. Então, vamos voltar para o triângulo 1 e ver que informação nós podemos ter. Se eu tenho, pessoal, dois lados aqui valendo A, com dois ângulos também valendo 42 graus, nós podemos observar o seguinte, nesse triângulo 1, o ângulo de 96 graus e temos dois ângulos de 42 graus. Percebe que o ângulo de 96 graus é o maior ângulo desse triângulo. Então, o maior ângulo sempre está oposto ao maior lado. Então, se aqui vale A e aqui vale A, esse lado só pode ser A mais alguma coisa, não é? Se aqui esse vermelho fosse 10 e esse outro vermelho fosse 10, logo, esse seria 10 mais alguma coisa, seria maior que 10. Por que maior que 10? Porque o maior ângulo desse triângulo, que é o 96 graus, sempre está oposto ao maior lado.
Triângulo 1, tiramos todas as informações que a gente poderia tirar. Agora nós vamos para o triângulo 2. Triângulo 2, nós temos dois ângulos de 61 graus e um ângulo de 58. Eu pergunto, quem é o menor ângulo do triângulo 2? Está claro que o menor ângulo do triângulo 2 é o ângulo de 58 graus. Então, o lado oposto ao ângulo de 58 graus é o menor lado desse triângulo. Então, o triângulo 2 tem dois lados valendo A, então o outro só pode ser A menos alguma coisa. Observem o triângulo 3. O maior ângulo é de 90 graus. Então, o oposto a ele só pode ser A mais alguma coisa. E o último triângulo? O último triângulo, o lado A, está oposto ao menor ângulo desse triângulo. Então, eu posso concluir que esse lado é o menor lado do triângulo 4, do quarto triângulo. Então, eu tenho A mais alguma coisa oposto a 35 graus. Por quê? Porque esse oposto a 35 graus não é o menor lado do triângulo 4. E quem está oposto a 120 graus? A mais alguma coisa mais alguma coisa. Porque é o maior lado desse triângulo. Esse A mais alguma coisa está oposto a quem? A 120 graus. Bate o olho na figura toda, pessoal, e pega uma relação entre ângulos e lados. Eu posso concluir que o segundo triângulo ele tem dois lados valendo A e um lado valendo A menos alguma coisa. Ou seja, dois lados valendo A e um lado menor do que A. E todos os outros triângulos, o triângulo 1, o 3 e o triângulo 4, eles possuem lados valendo A e o outro lado sempre maior que A. Conclusão. Qual é o menor lado desse triângulo? O menor lado desse triângulo é o lado menor que A, que é o lado que se opõe ao ângulo de 58 graus. Então, esse exercício perguntava o menor lado do nosso triângulo. O menor lado desse triângulo é o lado oposto ao ângulo de 58 graus. Propriedades usadas nesse exercício são essas daí. Em todo triângulo, lado maior oposto ao ângulo maior. Ângulo menor oposto a lado menor. Triângulo isósceles possui dois lados iguais com dois ângulos iguais. E esses lados iguais são os lados no qual não se formam os ângulos iguais. Espero, pessoal, que através de observação e raciocínio a gente possa ter concluído a ideia desse exercício. Um bom dia para todos, um grande abraço e até a próxima aula.